Como fazer a melhor ração, como você produzir a melhor suplementação para a sua fazenda. Essa é a dúvida da maioria das pessoas. Mas será que você sabe o custo da sua suplementação? Será que você sabe decidir entre um mineral de linha branca, um proteinado ou um proteico energético de médio e alto consumo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Caio Vandel Rey e eu falo no meu canal Pecuária em Menos de 100 Hectares. E eu vou mostrar para vocês como construir o raciocínio e escolher de fato a melhor suplementação para a sua fazenda. Seja você produzindo ela, seja você comprando para pronto consumo. Então, sem mais delongas, gente, vamos aqui para o nosso conteúdo. Ó. Primeiro passo é entender o conceito. Sempre eu vou falar aqui sobre os conceitos, que minha ideia não é receita pronta, não vou ensinar você algo sem ensinar você a pensar. Então vamos lá, o que é suplementação? É para completar, para suprimir aquilo que não tem no pasto. Seja uma proteína, energia, minerais e aditivos, para o seu animal ter mais saúde e melhor desempenho. Então essa é a parte conceitual, certo? Então, ó, complementação da dieta com nutrientes específicos para otimizar o desempenho e melhorar a saúde. Então vamos lá, a gente tem basicamente, tem muitos tipos de suplementação e estratégia de suplementação, mas eu falei aqui basicamente de três, que eu acredito que são aí os três mais importantes para a gente entender uma linha de raciocínio. A primeira é a nossa suplementação mineral, ou mais conhecida como linha branca. É uma suplementação de baixo consumo, onde a gente tem aí minerais como sódio, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, cobre, cobalto, iodo, etc. Aditivos e pode ser enriquecido com um pouco de proteína verdadeira, ureia, os adensados, etc. É um produto pronto para consumo. E qual é a indicação dele, gente? Eu vejo que a indicação dele é para pequenas propriedades ou grandes propriedades, não necessariamente o tamanho é importante, mas com baixa tecnologia, sem entendimento profundo de qualidade de pasto, a mão de obra escassa ou dificultada, que não tenha capacitação e tenha pouca divisão de pasto, com poucos animais por área, certo? Por quê? Porque você não está ainda otimizando a sua colheita de pasto, você não pode colocar muito animal por área, não pode fazer muito desembolso. Então, a área de coxo específica para esse tipo de suplementação é em torno de 5 centímetros por cabeça. Então, um lote de 30 cabeças, de 30 animais, precisa de 1,5 metro de coxo, certo? Então, qual a vantagem desse tipo de suplementação? É um baixo custo, ele tem um regulador de consumo, então você pode servir à vontade para ficar vários dias, e aí você vai acompanhando, conforme você tiver mais experiência, você vai vendo, coloquei aqui tantos quilos, durou tantos dias, e aí você vai metrificando dessa forma, conforme a sua mão de obra puder servir. Então também, por exemplo, muitas fazendas muito grandes não têm condição, né, da mão de obra aí em todos os pastos, todos os dias, adota esse tipo de suplementação em algumas épocas do ano, principalmente nas águas, certo? Então, quais são as vantagens? Baixo custo, tanto de implementação quanto do próprio produto, porque o animal consome muito pouco, e por ter regulador de consumo, o animal pode servir à vontade e vai durar mais dias essa suplementação no coxo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, um animal de 300 quilos, né, de 10 arrobas, vai consumir 120 gramas por cabeça dia, certo? Na tabela nutricional do produto vai estar lá escrito, certo? Mas olha como é que é pouco, 120 gramas por cabeça por dia. E quais as desvantagens maiores desse produto? Na seca não entrega resultado, tá, gente? Produto mineral linha branca na seca não tem jeito, o animal vai ganhar muito pouco se o pasto estiver bom, razoável, manejado, ou vai até perder peso dependendo da qualidade desse pasto e do tipo do seu gado, né? Qual o peso do seu gado, sexo, idade, etc. E ele não permite altas lotações, então fica difícil você colocar muitos animais, porque o animal precisa muito do pasto, afinal ele só está compondo ali minerais, vitaminas, etc. Ele não está substituindo o pasto. Vamos lembrar, né, gente, na suplementação, que
que ela é uma ferramenta que ela entra dentro da dieta do animal. O animal, ele consome um percentual do peso vivo dele, né? Então, dependendo aí da fase, né, do animal mais jovem, quanto mais jovem, ele precisa comer menos para depositar 1 quilo de carcaça. Então, o animal mais jovem, ele precisa comer menos para ganhar o mesmo 1 quilo de carne, do que, por exemplo, um animal em terminação. Então, isso é o que a gente chama de eficiência biológica. O animal é como se fosse a gente quando está em fase de crescimento, a gente precisa comer menos para ter mais desempenho, né? Nosso organismo, os hormônios, a nossa taxa de crescimento está mais acelerada e a gente desempenha mais. Isso vale para os animais também, no caso aqui os bovinos. Então um bezerro lá de 7, 8 arrobas, ele comendo menos, produz mais, né? Então por isso que é mais interessante você entender isso como uma estratégia e usar dentro da sua fazenda, certo? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, ó, o segundo produto aqui é o proteinado. Esse é um proteinado, considerei aqui um proteinado para pronto consumo, né? Ele já vem pronto e é de baixo consumo, ou seja, consumo de 0,1% a 0,2% do peso vivo. Qual é a facilidade desse produto? Ele já tem, né, os mesmos minerais, vitaminas, ele é enriquecido com fonte de proteína. Normalmente um pouco de proteína verdadeira, né, milho e soja, e ureia também. Então esse produto já vai entregar um pouquinho que seja de substituição de dieta, né? O animal precisa comer um pouco menos de pasto. Por quê? Porque aqui já tem um pouco de proteína, uma dieta mais seca, né? Tanto que esse mesmo animal aqui que come 120 gramas, né, no 0,2%, ele vai comer 600 gramas, certo? Então, quer dizer, ó, 6 vezes mais, praticamente. Então, é um produto que ainda tem regulador de consumo, então você pode também servir ele em maior quantidade, desde que você acompanhe, porque nem todo produto, esse regulador de consumo funciona. Eu já tive experiência de colocar lá produto 0,2 e comer 0,5. E aí ele não entrega mais resultado, porque o animal não vai ser capaz de absorver aquilo lá e entregar desempenho. Então eu teria que servir outro tipo de suplementação. Então são detalhes que somente no dia a dia a gente consegue acompanhar. Deixa eu segurar essa câmera aqui que ela está quase caindo. Aguenta aí. Certo. Então, esses são detalhes que a gente tem que acompanhar no dia a dia. Por isso que eu coloquei, né, que pode variar a quantidade de proteína bruta, a quantidade de proteína total, e isso, de acordo com o seu pasto, você tem que saber, você tem que entender essa estrutura aqui. Aqui a gente está construindo um raciocínio para depois você ser mais assertivo. A gente vai chegar lá no momento da escolha. Opa, vocês podem ver que eu estou sofrendo aqui, mas não vai sair. Então vamos lá, gente, ó. Qual a indicação do proteinado? O proteinado, a gente vai ter uma indicação para proprietários com melhor mão de obra, né? Um manejo de pasto já mais técnico, com altura de entrada, altura de saída, né? Onde você tem um entendimento melhor da pecuária, do negócio, de compra, de venda. Porque eu não entrei no mérito aqui de outras variáveis importantes. A gente vai focar somente na suplementação. Então esse proteinado de baixo consumo, ele precisa de uma área de coxo de 15 centímetros linear, ou seja, no exemplo aqui de 30 cabeças que a gente deu, são 4,5 metros de coxo contra 1,5 metro aqui, certo? 1,5 metro aqui do produto de linha branca mineral. Desculpa. Aqui a gente já vai para 4,5 metros de coxo. Então esse animal de 300 quilos, ele vai comer no 0,1 de 300 gramas, no 0,2 600 gramas por dia. Vai depender de quê? Da palatabilidade, qualidade do seu pasto, acessibilidade à água, quantidade que você está servindo, se está servindo direitinho. Então existem aí particularidades, né, dentro do seu sistema. Quais são as vantagens em relação ao linha branca? Ele ganha um desempenho de peso melhor, que eu vou falar, tá, gente? No final do vídeo aqui eu vou colocar os custos, os desempenhos, os desembolsos
Então aguarda aí que aqui a gente está entendendo o conceito. Então ele melhora o GMD, permite que você tenha mais animais por áreas, desde que você saiba, né, o que você esteja fazendo, você já tem um conceito de pastagem, de colheita de pastagem. E ainda também tem um lado bom dele ainda ter regulador de consumo e te ajudar em relação a isso aí. Quais são as desvantagens? Começa a aumentar o preço da arroba produzida, a gente vai falar muito sobre isso aqui no final desse vídeo, e necessita de um controle de manejo maior, né? Na seca ele tende a ter um resultado que não é tão bom no capim seco. Se o seu capim secar, uma região que a seca pega mais, faz frio, não tem água, não tem temperatura, não tem luz, o negócio começa a ficar com baixíssimo desempenho. Mas a gente vai falar sobre isso no final. E o último grupo, que eu classifiquei como proteico energético de médio e alto consumo, são produtos com minerais, aditivos, proteínas, ureia, e a gente começa servindo aí 0,3% do peso vivo, no mínimo, e podendo ir até 0,5%, 0,8% do peso vivo, considerando aí uma estratégia muito boa, com taxa de lotação adequada, desembolso, custo da arroba produzida, custo de suplementação, né, dos seus insumos aí que fecha essa conta. Então aqui você tem que ter muito entendimento do que você está fazendo. Vou falar muito sobre isso no final do vídeo, tá? Não sai desse vídeo porque o melhor está no final. E qual a indicação? Aqui para propriedades mais tecnificadas, que já sabem calcular o preço da sua arroba. Então você tem balança, você calcula massa seca do seu pasto, você sabe estimar a taxa de produção, taxa de rebrota, taxa de ocupação, sabe dimensionar tempo de ocupação, tempo de descanso. Então, assim, o seu fluxo de caixa da fazenda está todo programado com as entradas e saídas para não comprometer o resultado financeiro. Sua mão de obra está capacitada, treinada, bem paga, tá? Até coloquei aqui, ó, bem paga. Por quê? Porque não existe pecuária de resultado com pessoas que você remunera mal, que não tem uma casa, que não tem um Wi-Fi, que não tem ferramenta para produzir. Isso aqui é intrínseco, tá? Qualquer atividade, mas eu estou falando de pecuária, então isso aqui, ó, tem que pagar bem, se não tem jeito não. Então, é uma pessoa comprometida, e você tem que ter processos para acompanhar, né? Acompanhamento diário, preenchimento ruminal, qualidade da água, altura de entrada e saída do pasto, escolha de fezes, comportamento do rebanho, caixa, né? Caixa é rei. Sem caixa não vai dar certo, é impossível dar certo. Então tem que saber que é muito investimento, tem risco, e o proprietário esteja mais habilitado, né? A mexer com risco, comprar, vender, apetite a risco. Então vamos lá, ó. Qual a área de coxo? Né? Em torno de 30 centímetros, 40 centímetros por cabeça, esse proteico energético de médio e alto consumo. Então, nas mesmas 30 cabeças, observe como é que já muda. Já precisa de 9 metros de área linear de coxo. Porque senão tem sodomia, tem animais que batem nos outros, não deixam os animais pequenos comerem. Aí o grande come muito, o pequeno come pouco, só que o grande não come por 2, mas não ganha peso por 2. E o que não comeu, ele vai ganhar muito menos peso do que ele deveria. E então vai comprometer seu resultado. Então você precisa de área de coxo, precisa de lotes adequados. Você não pode ter um animal lá com 200 quilos de diferença do outro. Então você tem que ter, idealmente, aí, até 30, 40 quilos. Tenta manter o mais próximo disso. Então isso também interfere no seu resultado. Tá vendo como são muitos detalhes? Por isso que eu falo, para você chegar aqui, você tem que ser mestre já da pecuária. Então, ó, esse animal de 300 quilos, que lá no linha branca comeu 120 gramas, que foi para o proteinado, que comeu 300 a 600 gramas, aqui começa comendo 900 e vai até 2.400. Se você chegar nesse 0,8 aqui, que já tem uma substituição do pasto, né, a dieta seca mais alta, o animal come menos pasto. Mas vai depender de que, ó, um pasto de qualidade, para você ter resultados. Se tiver massa seca lá, talo, não vai funcionar. Se você começar a servir isso aqui, vai estourar o custo de sua produção da arroba, não faz sentido. A não ser que seja uma estratégia muito bem pensada, muito bem desenvolvida, com custo baixo. Não é nosso caso, e não é a maioria dos casos, né, de soja e milho barato. Mas eu estou te ensinando o raciocínio. Se você conseguir, manda brasa. Então aqui você tem que ter entendimento profundo, né, de taxa de lotação, custo da arroba, quantos animais por área, qual a estratégia, né? A parte financeira tem que estar muito afiada, não dá para brincar de fazer pecuária quando você chega nesse nível.
E aí, quais são as vantagens? Tem um alto potencial de MD, ganho de peso grande, permite altas lotações, aceleração de tempo de abate, um animal que demoraria 60 dias, você pode acelerar lá com 30, você abate. Ia demorar 60, você abate com 30, ia demorar 90, você abate com 60 e por aí vai, dependendo da estratégia que você desenhar. Diminui a pressão de pastejo, né, porque tem um efeito substitutivo do pasto, só que é exigente o manejo de pasto, gente. Por quê? Porque se você faz um negócio desse aqui, 0,8%, e deixa faltar capim, porque é possível que isso aconteça se você dimensionar errado, você vai ter um prejuízo absurdo, porque você vai ter um desembolso muito alto, não vai ter desempenho, e aí o fumo é certo, tá, gente? Então, ó, desvantagem, altíssimo investimento, altos riscos, pode ocasionar grandes prejuízos. Conheço muitos casos, tá? Não são poucos. Exige uma mão de obra treinada e um pacote tecnológico completo, tá? Então aqui, o que eu chamo de pacote tecnológico? Um agrônomo ou um técnico agrícola que entenda de solo para poder falar, né, dessa interação solo, pasto, pastejo. Um zootecnista para te ajudar com as metas zootécnicas e produtivas da propriedade e a sanidade desse animal, formular essa dieta. E um financeiro que case essas metas zootécnicas e produtivas com o financeiro, alinhando o custo, desembolso e faturamento do seu negócio, sabendo exatamente quanto que vai entrar animal, quanto que vai sair animal e oxigenar seu caixa. Então fiz aqui, ó, um desenho dos 3 cenários. Vou chegar mais para dos 3 cenários, ó. O cenário com linha branca, um mineral densado hoje está em torno aí de R$104 o saco, pode ser até R$140 o saco disso aqui, tá, gente? Vai depender da sua região, da empresa. Sempre eu sugiro fazer cotação com 5 empresas. Tem 5 empresas de nutrição animal aí na sua região. Faz a cotação, pega a tabela nutricional, se tiver dificuldade, manda aqui que eu tento ajudar de alguma forma. E aí você desenha o melhor. Mas eu peguei um aqui da minha região e para fazer o cenário. Então, R$104 o saco de 30 quilos, está saindo, consumindo, né, 120 gramas por dia a R$3,47, que é 104 dividido por 30, vezes 30 dias dá R$12,50 o mês, certo? Linha branca. Então, considerei 1 UA por hectare. Por quê? Porque é menos divisão de pasto, não tem área de coxo, mão de obra vai de vez em quando, para ter um pastinho à vontade, uma baixa lotação, funciona muito bem. Cenário 2, o proteinado, R$110 o saco de 30 quilos. Fiz a cotação hoje aqui na minha região desses produtos aqui. Então, esse produto consumindo aí, eu coloquei já aqui 0,6 quilos dias, ou seja, 0,2% de 300 quilos, que era o exemplo do nosso animal aqui, 300 quilos. Então, 0,2 vezes 300 quilos, 600 gramas por dia, vezes 3,67, que é o que? 110 por 30, vezes 30 dias, R$66 por mês. Olha como é que muda, de 12,50 para 66. Nós estamos falando aí de 6 vezes mais, né? 5 vezes mais, na verdade. 5 vezes mais só de mudar a suplementação. Mas aqui eu consigo melhorar a lotação. Lá tinha 1 UA por hectare, aqui eu coloquei 2. 1 UA por hectare, gente, 1 UA por hectare é igual a 450 quilos de peso vivo. Mas aqui eu considerei uma cabeça, que aqui tem uma cabeça de 300 quilos, eu considerei uma cabeça para facilitar a conta e o raciocínio. Que o mais importante não é a conta que eu estou fazendo aqui, é o raciocínio para vocês pegarem aí e aplicarem no caso de vocês. Não sei se o celular está tremendo um pouco. Estou fazendo uma gambiarra aqui, mas depois vocês comentem aí se está muito ruim isso aqui, se a gente acha uma forma de mudar. Então, ó, proteinado, R$66 por mês. Proteico energético pronto, eu fiz uma pesquisa, R$100 o saco, gente, dá R$3,33 o quilo, vezes 30 dias, vezes 1,8 kg, 0,6% do peso vivo, né, que é uma suplementação aí já mais alta um pouco, R$180 por mês. Fica impossível, tá? Porque depois você tem que somar mão de obra, custo fixo e variável, né? Que vai entrar o quê? Manejo de pasto, depreciação, custo do dinheiro, vai entrar
a sua manutenção, cerca, curral, água, energia, combustível, vixe Maria. Então assim, R$ 180 por mês aqui ficou muito difícil a conta fechar. Então aqui entra o produto batido na fazenda. Então aqui hoje eu consigo comprar a ureia, o milho, o amendoim ou a soja, mais o núcleo, e faço uma batida de R$ 2,20 o quilo, tá? Mas todo mundo fica me perguntando como eu faço. Se você quiser, manda nos comentários, eu falo numa boa. Mas primeiro eu quero que você entenda que esse é o primeiro ano que eu estou fazendo isso daqui. Eu usava só os prontos, porque minha propriedade não estava preparada, e como isso aqui impacta no financeiro da sua fazenda e na sua capacidade de resolver e de saber o que você está fazendo. Então, R$ 2,20, você aumentou a lotação aqui para 3 UA por hectare. Consumindo aqui, ó, 1,80 kg por dia, a R$ 2,20, aí já volta para R$ 118. Tá vendo, gente? Como é que muda? Ó? Por isso que eu falo, a viabilidade do sistema produtivo bovino aí, ele está muito sensível à sua capacidade de preço. Só que como é que você vai calcular se você não entender o que é lotação, o que é GMD, o que é manejo de pasto por altura de entrada e altura de saída, você não tem fluxo de caixa, você não sabe o custo da sua arroba, você não tem balança, entende? Olha aqui como é que saiu, de 180 para 118, nós estamos falando aí de R$ 62 por cabeça por mês. E se a gente comparar com de 12, é mais de 10 vezes mais, ó. De 12 para 120 é 10 vezes mais. Se for de 12 para 180, então, é mais de 10 vezes mais, é 14 vezes mais. Então, olha como é que as coisas mudam. O desembolso muda assustadoramente. Então, não aconselho fazer sem saber o que está fazendo. Então, no cenário 1, linha branca, águas, 750 gramas por dia de GMD, que é um GMD bom, tá, gente? Eu realizei na fazenda lá, mas não é fácil, dá para ser pior. Se não chover, o capim tiver mais ou menos, não faz isso aqui 750 não. Agora, se o capim tiver top, manejo top, gado genética boa, pode ir até mais que isso, mas 750 a média é muito razoável. E na seca, 150 gramas, também está muito razoável. Na linha branca, às vezes pode até perder peso. Então, considerei aqui, ó, 750 gramas, 4 meses de águas, 4 meses de seca, o resto é transição, não considerei na conta, considerei só 8 meses. Então, ó, ganhou 90 quilos nas águas, ó, na seca, o que acontece? Só ganha 18. Então, 108 quilos, dividi por 30, achei 3,6 arrobas por hectare. Aqui eu só tenho 1 UA por hectare, tá? 1 UA por hectare, nesse caso aqui, né, que é linha branca. Então, eu estou produzindo 3,6 arrobas por hectare por ciclo, ou por ano, né? Então, qual é o custo da suplementação? A gente calculou lá, 12,50 por mês, vezes 8 meses, dá R$ 100 por animal. Qual o faturamento total? A gente produziu 3,6 arrobas por hectare, vezes R$ 280, preço da arroba de hoje, R$ 1.008 por hectare. Qual o lucro? 1.008, que é o faturamento, menos 100, que é o custo da suplementação. Mas eu entro aqui com o custo de mão de obra, custo fixo, custo variável, que vai depender de cada um. Então, você tem que saber fazer o seu aí. E pelas consultorias, mentorias e cursos que a gente vê, normalmente esse número aqui vai chegar na casa, ó, dos R$ 350 por hectare ano. Mas dá para ser pior, sempre dá, tá, gente? Então, cuidado, aprenda a fazer o seu cálculo aí para avaliar bem a viabilidade financeira do seu investimento pecuário. No cenário 2, que é o que? Proteinado, vou colocar aqui, ó, proteinado, 0,2% do peso vivo. Então, considerei isso aqui nesse cenário. Então, nas águas, 850 gramas dia de GMD, na seca, 400. Também está bem razoável. Ah, Caio, pode ser mais? Pode, mas pode ser menos também. Às vezes você chega um gado, o gado dá uma sentida, não responde bem, perde peso, um gado de desmama, então, vixe Maria, isso aqui é quase impossível de conseguir. Mas vamos considerar que chegou um gado embaladinho, genética boa, seu capim tá bom, conseguiu isso aqui. E aí aumentamos a lotação, 2 UA por hectare. Por quê? Porque aumentou a suplementação, né? Lá estava consumindo 120 gramas, né? Agora já está consumindo 600 gramas, né? 0,2% do peso vivo dá 600 gramas.
Então, ó, ganhou 850 gramas durante 4 meses, 96 quilos, depois 400 gramas por mais 4 meses, 120 dias, 48 quilos, total 144 por 30 quilos, né, para saber quantas arrobas, 4,8 arrobas por animal. São 2 UA, eu não estou considerando 450 quilos, estou considerando cabeça para facilitar o raciocínio, 9,6 arrobas por hectare. Qual o custo? O custo é R$ 66,00 por mês, que a gente já calculou aqui atrás, tá vendo? R$ 66,00 por mês, com 600 gramas. Também considerei, tá, gente? O certo era colocar peso de entrada mais peso de saída por 2. Por quê? Porque o animal ele vai ganhando peso e ele vai consumindo mais ração, né? Mais suplementação. Mas aqui eu estou fazendo igual eu falei, para criar um raciocínio e facilitar um pouco a nossa vida aqui do raciocínio. O melhor está no final, aguarda que vocês vão ver. Então, R$ 66,00 por mês, vezes 8 meses, R$ 528,00 por animal. Faturamento de 9,6 arrobas, que é o que a gente achou aqui, vezes R$ 280,00 por arroba, preço de hoje, R$ 2.688,00. O que é o lucro? O lucro é o 2.688 menos 528, que é o custo por animal, mas são 2 animais, então 2 vezes 528 deu 1.632. Só que eu tenho que tirar ainda desse 1.632 mão de obra, custo fixo, custo variável, custo do dinheiro, tem que tirar gasolina, combustível, energia. Então, assim, se for o financiamento, a taxa de juros do financiamento, você está vendo como é que as coisas vão diminuindo bastante? E dependendo do tamanho da propriedade e da sua mão de obra, esse lucro aqui pode chegar de R$ 600 a R$ 1.200 por hectare ano, de acordo com as consultorias, mas pode ser também bem menos. A gente está fazendo aqui um exercício para poder vocês entenderem. Eu foquei na suplementação, que a gente tem o preço certo. Isso aqui, mão de obra, custo fixo, custo variável, é seu. Você tem que aprender a calcular ele. Posso fazer um vídeo depois ensinando como chegar nesse número. Qual o cenário 3? Cenário 3, proteinado, um proteico energético de 0,3% do peso vivo nas águas e 0,6% do peso vivo na seca. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente aumentar, gente, a taxa de lotação, ou seja, caber mais gado e diminuir custo fixo. Porque concorda comigo? Se eu tenho 100 cabeças e pago R$ 3.000 pro vaqueiro, pro colaborador lá que vai tomar conta, e se eu tenho 200 cabeças e pago R$ 3.000, se eu tiver 200 cabeças, o custo de mão de obra é metade. Então, isso que é escala, de diluir custo fixo, que é a dificuldade das pequenas propriedades. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos aumentar a lotação para diluir custo fixo. Então, aqui eu estou considerando, ó, 3 cabeças, vou colocar aqui o A, mas a gente está fazendo com cabeça, 3 cabeças por hectare. Então, eu entro com 0,3% do peso vivo nas águas, ganhando 1 quilo por dia, está bem razoável. Dá para ser melhor, dá para ser pior também, sempre, mas está bem dentro da realidade. E na seca, 800 gramas também, que é difícil, tem que ter um capim bom. Para no 0,6 você fazer 800 gramas, tem que estar com capim bom, senão não faz. Mas estamos considerando aqui esse cenário, que eu já fiz, então é razoável considerar. Então aqui, ó, 1 quilo dos primeiros 120 dias, depois 800 gramas nos outros 120 dias. Nos 8 meses, 96. Mas você está vendo que ficou muitos quilos a mais e bem próximo, seca com água. Por quê? Porque eu soube usar a suplementação da forma correta, no momento correto, soube ler quando o capim está secando, quando está transicionando. Vou falar sobre isso no final. Fica aí que o ouro está no final. Então, total, ó, 216 quilos esse animal ganhou, divide por 30, ganhou 7,2 arrobas, mas a gente tem 3 UA, né? 3 cabeças por hectare. Então, 7,2 vezes 3, nós estamos falando de 21,6 arrobas por hectare. Aqui a gente já começa a falar de uma pecuária intensiva, né? Dá para aumentar muito esse número aqui, mas existe muito investimento. Você tem que comprar gado, tem que ter estrutura, tem que dar boia. Então, tudo isso que é o que a gente está falando aqui, né? Então, qual o custo dessa suplementação? Nas águas, esse animal vai começar consumindo 900 gramas, que ele pesa 300 quilos, 120 dias vezes 2,20, que essa é a ração que a gente fez. Se você quiser saber melhor aí, manda aí um comentário, que eu vou ensinar como é que eu fiz, mas o foco aqui é desenvolver o raciocínio.
para chegar a 237,60 por cabeça nos primeiros 4 meses. Quando eu fui para a seca, aumentei para 1,8 quilos, 120 dias, R$ 2,2 o quilo, 475. No total, olha o desembolso, R$ 712,80, gente, por cabeça em 8 meses. Vocês lembram lá? Eu vou voltar aqui no Linha Branca. Ó, no Linha Branca foi R$ 100 por cabeça em 8 meses. E no proteinado foi R$ 528 por cabeça. Olha aqui, 700, é 7 vezes mais, gente, por animal. Então, em 100 animais, é R$ 70 mil, entendeu? Por isso que a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, vamos lá, o faturamento, 21,6 arrobas vezes 280, que é o preço de hoje, R$ 6.048. Aí eu diminui, desculpa, 7.712,80 por cabeça, vezes 3 cabeças. Então eu tirei, né, faturamento menos o custo só da suplementação, sobrou 3.909. Para diminuir o quê? Matéria, ó, mão de obra, custo fixo, variável, combustível, energia, custo do dinheiro, financiamento, pau quebra aqui. Então, um lucro aproximado, segundo aí várias consultorias, mentorias que eu fiz e também a minha experiência, você pode ir de R$ 2.000 a R$ 2.500 por hectare de lucro por ano com esse sistema. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu estou considerando aqui um número bem razoável para a gente criar o nosso raciocínio e vocês entenderem como muda. Então, gente, quais são as conclusões? Aqui que está o ouro, ó. Qual é o melhor? O melhor é você ser um profissional de pasto. Acompanhe lá o outro vídeo, gente, do qual é o melhor capim para você colocar 3 vezes mais gado. Acompanhe aí. Depois que sair desse vídeo aqui, você vai direto para lá. Qual é o melhor? É você ser um profissional de pasto para você mesclar essas três estratégias, esses 3 cenários. Por quê? Porque quando o pasto é muito verde, com muita folha, aquela folha é verde, com uma boa densidade de folha, o que você vai fazer? Você vai fazer um adensado ou um proteinado de leve consumo, dependendo da sua lotação. Então, desse jeito aqui, você vai jogar o custo da sua arroba, ó, lá para baixo. Você for profissional de colher pasto, mas para isso você tem que saber calcular a matéria seca do seu pasto, taxa de lotação, tem que entender de tempo de ocupação, tempo de descanso, altura de entrada, altura de saída. Veja os outros vídeos sobre isso que vocês vão entender melhor por que isso aqui interfere. E quando você estiver na transição, né, de um pasto mais verde, secando um pouco, você vai aumentando o proteinado. Se secar mais, já entra num proteico energético para poder ter um pastejo com menos pressão. Então você vai substituir a sua dieta. A dieta vai ser mais seca e com menos capim. Dessa forma, você vai conseguir manter a taxa de lotação e vai conseguir manter o GMD. Por quê? Porque você corrigiu proteína, corrigiu energia, corrigiu fibra, mas para isso você precisa saber fazer score de fezes, score ruminal, qualidade de água, área de coxo. Você entendeu como tudo aqui agora conectou para poder você chegar na cereja do bolo? Então, qual é o melhor? É você saber o que, como e quando fazer e por que fazer. Não tem receita de bolo. Então, busca ajuda, busca uma consultoria, uma mentoria, invista, veja um técnico agrícola aí do Incapé, do Ematé, de algum órgão de extensão rural próximo de você para poder te ajudar. Estuda, acompanha os nossos vídeos. Por quê, gente? Porque quanto mais você investe em nutrição, maior é o risco e fica mais sensível ao preço. Tanto o preço da arroba, porque, ó, olha se eu mudar aqui, ó. Se eu pego essa arroba aqui igual estava ano passado, gente. Vamos fazer essa conta aqui agora, só para a gente servir de exercício aqui, ó. Ó, se eu pego essa arroba aqui, ó, 21,6 arrobas, e vamos jogar ela igual eu vendi ano passado, a R$190, 4.100. Ó, isso aqui, se for 190, daria 4.100, ó. Se a arroba fosse 190, dá 4.100. Se eu pego 4.100 aqui, ó, 4.100 aqui,
e subtraio 3 vezes 712,80, ó, 3 vezes 712,80 menos 4,100. Sobra, ó o que sobra? R$ 1.961,60, gente, para eu pagar todo o resto, que é o que? Mão de obra, custo fixo e custo variável. Então é muito pouco. Isso daqui, ó, se a gente considerou aqui que com esse custo aqui, tirando mão de obra e os demais, de 4.000 voltou para 2, se eu tiver aqui 2.000, vou voltar para zero, entendeu? Ó, próximo de zero. Se a gente tiver os mesmos custos de mão de obra, custo fixo e custo variável. Então, outra coisa também é o custo da suplementação. Se essa suplementação de R$ 2,20 o quilo subir para R$ 3,30, né? Olha como é que a gente tinha visto que ficava esses valores aqui, ó, isso aqui ia dar mais de R$ 1.000, bem mais de R$ 1.000. Então, 3 aqui ia dar, esse valor aqui, ó, ia dar mais de 3.000 e tanto. Então, ao invés de 6, ia sobrar 6 menos 2 e pouco, ia voltar aqui de 4, ia voltar para 2. Aí 2, na hora de subtrair aqui, também ia dar ruim, próximo de zero ou até prejuízo. É aqui que as pessoas se enganam, achando que é só investir. Aí você imagina, gente, o que vira se você inserir adubação mais irrigação. Qualquer adubação hoje é R$ 1.000 por hectare que você coloca. Não é difícil menos que isso aqui, uma adubação mesmo, né? Aí a irrigação mais uma grana. Aí você imagina se eu fosse tirar daqui, ó, desse resultado aqui, mais 1.000, se eu tirar. Sabe? Então, assim, você tem que entender muito bem o que você está fazendo, tem que entender os custos, tem que entender as estratégias e qual é o melhor. O melhor é você entender tudo e saber calcular a sua realidade. É para isso que a gente está aqui, para fazer uma pecuária mais digna, uma pecuária mais justa, uma pecuária de resultado. Então, se você gostou, esse conteúdo deu muito trabalho, eu demorei muitos dias para poder desenvolver a ideia, o roteiro. Talvez a gravação não ficou boa como eu gostaria. Eu gostaria aí dos comentários de vocês, que apoiassem o canal, comenta, compartilha, divide com quem você acha que tem que fazer essa reflexão. E é isso, para finalizar, essa é a compreensão. Linha branca, baixo desembolso. Linha de alto consumo, investimento muito alto, tem que ser profissional, porque do sonho pode virar um pesadelo. É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.